Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live com vocês, trazendo hoje a convidada, minha amiga, muito querida, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo, antes mesmo de eu vir para cá, Márcia Velita. Ela é mentora de carreiras e trabalha, com gestão de pessoas, governança. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre benevolência e humanização no trabalho, nas corporações. Então, corporações mais conscientes. Isso é possível? Como que a gente pode criar isso e trazer isso de fato como um valor, para esse momento e para o futuro também. Então, a Márcia já está aqui, vou convidá-la para participar aqui com a gente. Enquanto o restante do pessoal vai entrando aqui para participar da live também. Oi, bonita, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Boa noite. Tudo, boa noite. Eu já fiz uma introdução aqui te apresentando, Tá bom. porque a Márcia, já falando aqui, foi assim, aquela coisa, a gente se olhou, na pós-graduação, fizemos algumas classes, algumas matérias juntas e a gente acabou ficando no mesmo grupo de trabalho. Oi. Muito legal a troca, até porque você já vinha de uma carreira corporativa e eu também, então sempre tinha algo para ali acrescentar, para trocar. Então, isso é bem legal. E também com o teu processo de autoconhecimento e busca, de levar consciência, de buscar levar essa humanização para o ambiente de Sim, trabalho, do respeito, às pessoas, de trabalhar o clima organizacional com ferramentas que trouxessem mais empoderamento, mais consciência, e sempre pensando aí no melhor para as corporações, no crescimento e um crescimento sim. saudável, É, Então, é. isso é importante. Você quer falar um pouquinho aí, se apresentar? Vamos lá. Primeiro, né, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. É um assunto desafiador para mim, por várias coisas, e aí a gente vai discutir isso, né, durante a live. Sim, Monitora o tempo, porque eu falo mais do que tudo, então fica com você o pode tempo. deixar. E, bem, eu sou administradora por formação, né? Minha primeira faculdade, eu sou administradora. Enquanto profissão, eu trabalho hoje no mercado financeiro, estou atuando no mercado financeiro, mas eu sou professora universitária também e atuo como mentora de carreira. E aí, enquanto formação, eu tenho várias formações, até porque como professora universitária, te leva a ter que estudar muito. Então, assim, é um quase que é praxe, não tem essa coisa de, nossa, que sacrifício estudar. E nem obrigação, porque de uma forma ou de outra, a tua ferramenta de trabalho é o conhecimento. Então, ok. E aí eu fiz o mestrado em governança, que é uma coisas que eu faço. Então, eu fico muito feliz E aí, o que é legal, né? Agora que está vindo toda essa questão que a gente está vendo na sociedade, assim, eu já acredito que governança é uma coisa importante. E agora, com tudo isso que está acontecendo, só está falando assim, sabe? Carimbando que realmente é uma das coisas que eu acho que é a bola da vez na questão de recursos humanos, tá? Porque a governança ela cobre várias coisas dentro de Sim. uma empresa, mas essa questão de recursos humanos eu acho que agora está no momento da gente olhar isso com uma lupa bem interessante. Eu tenho uma frase que eu falo assim: nós somos o nosso principal ativo. E as Exato. pessoas são o principal ativo das empresas. Então, Sim, a sim, gente precisa se honrar, por a gente ser o sim, principal ativo, e as empresas, elas precisam se humanizar, Então, olhar para isso com viés diferente, Porque sim. quando a gente fala sobre humanização, Márcia, o que você, enfim, nos teus estudos e nas tuas pesquisas, no trabalho Uhum. que você tem feito, o que vem para você a respeito disso? Tá. Quando
você me convidou para a live, eu comecei a pensar em várias coisas até para a gente trazer um pouco do que eu tenho nas mentorias, né, que eu faço com o pessoal com a mentoria de carreira, e ultimamente eu tenho pego pessoas com muita dor no sentido de eu quero mudar de trabalho, mas agora com essa questão da pandemia, ou eu não tenho uma boa formação, ou a pessoa acha que não tem boa formação, tá, gente? Porque às vezes você pega o currículo da pessoa, você fala, oi? Peraí. Então, é muito mais dela do que efetivamente A a menos-valia, né? formação. Exatamente. Só que às vezes o próprio ambiente corporativo te leva a pensar assim. Sim, Então, né, pela existe tipo. necessidade da competitividade, né? Então vira uma selva, Isso. assim, né? O Você vai tipo. desempoderando para empoderar, Isso. para ser empoderado, para empoderar outros, né? É a síndrome da cenoura, né? Do pauzinho com a cenoura. Eu coloco a cenoura aqui na frente e falo, ó, corre que você vai conseguir. Aí eu até brinco, né? Que a cenoura ela até vem até a sua boca, quando você acha que você vai morder, ela vai embora, né? Porque é o impulso que você dá para frente, né? Então, Verdade. meio que você acaba, de uma forma ou de outra, tirando o seu próprio poder e dando o seu poder da tua carreira e da tua vida, porque a tua carreira é questão financeira e bens que você vai conseguir, que a gente não pode fugir disso, Não né? dá para Isso é uma coisa que associar, né? não dá. As pessoas sempre falam assim, ah, não, mas a questão material, né? Eu sou muito ligada à espiritualidade, essa coisa toda, mas hoje eu tenho consciência que as duas coisas elas têm e pode andar junto de uma maneira consciente. E tá Uhum. tudo bem. E aí, quando você estava falando dessa questão da humanização dentro das organizações, eu falei, gente, como é que eu posso olhar para a humanização e a questão da benevolência, né? E aí eu até fiz algumas pesquisas aqui. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e até conceituar é a questão da benevolência, ela tem uma questão de bondade para com alguém, para com É o o outro. desejar o bem ao outro, né? É, Desejar o bem ao outro. e E desejar de uma forma sem pensar no sentido de você querer algo em troca. Por isso que é uhum, benevolência, é benesses. Por isso aham, que parece, até quando a gente pega essa benevolência no mundo corporativo, parece que é tão desconectado, né? Eu aham, costumo, eu costumo dizer que eu tive muita sorte, porque eu entrei numa empresa que eu trabalhei durante muitos anos, e eu entrei numa época que as pessoas se ajudavam, né? uhum, As pessoas, nós éramos amigos. Então, você saía da empresa, aquela amizade não acabava, ela continuava, né? uhum. Hoje você tem colegas de trabalho. É. Eu até fiz um videozinho que eu fiz um processo de mentoria de adolescente em grupo, e um dos vídeos eu falo sobre competição, e até é engraçado, porque eu falo para eles assim, vocês estão lá no processo seletivo, esperando a selecionadora. Enquanto a selecionadora não te chama, você é amigo. Quando ela te chama, ele fala, mas eu vou ter que passar. Eu até brinco assim, falando, e os meninos, tipo, conforme a gente foi fazendo a mentoria, eles começaram a ficar assustados, porque era entre 14 e 16 anos que eu fiz, né? E assim, trazer essa consciência para eles é muito complicado, E porque essa eles. geração recente não tem Não, a competitividade, até porque a gente tem um conceito por trás de competitividade de escassez. de Porque se você escassez. for É pensar bem, verdade. Boa. e aí você vai estudar questões econômicas e tudo, o Brasil, vamos lá, da década de 70, 80, viveu um período de escassez Sim, econômica. Então, o mapa mental dessas pessoas que viveram nessa época é: eu preciso competir para sobreviver, sim, porque eu não vou ter. Então, era do exata. não ter, né, da É, falta. E aí, para da a geração ausência, que né? já veio aí depois de 80, 90 e pegou esses últimos anos aí, que foi, a gente vê um ano, um boom, querendo ou não, econômico, já para eles essa questão da escassez, ela não é tão assim valorosa como nas décadas anteriores. Então, É, por isso que esse conceito de competir para eles, né, eles trabalham muito mais na colaboração, e a gente está é, percebendo isso, que agora mais do que nunca esse choque de gerações, porque nossa.
as novas formas de trabalho estão surgindo, estão vindo, e essas gerações praticamente já estão prontas para trabalhar nesse processo colaborativo, e as outras estão vendo, tendo que se ajustar para isso, né? Eu vou deixar você Exatamente. falar, porque, né, tem todo É, ajuste mesmo para quem vai trabalhar nessa área de governança, de pessoas, sim, de RH, para lidar com essa mudança toda, porque é um novo mapa mental que vai ser implantado numa estrutura que muitas vezes vem de uma cultura. Pensam em sim. empresas de mais de 100 anos que a gente tem aqui no Brasil, e aí você tem que mudar uma estrutura de empresa mesmo. Sim, sim. Inclusive, Dani, eu acho que esse é um ponto que eu acho muito importante. As empresas, se fala muito em diversidade, mas estão esquecendo de incluir as pessoas de 45 anos para cima, né? Uhum, sim. E a gente está com um vale aí de gerações, né? E porque, por exemplo, a minha geração era uma geração que respeitava quem já estava. Então eu tenho muito essa coisa do A coisa da mestre, hierarquia, do né? mentor, não que é ferro e fogo, mas eu respeitava todo o conhecimento daquela pessoa que ia me treinar, que hoje se chama tutoriar, mentorar, essa coisa toda. E não que eu não tinha coisas para entregar para aquela pessoa, mas eu ouvia o meu Uhum, mentor, ou meu treinador, ou seja lá o que for, e eu ia agregando conhecimento de uma forma muito sutil, de uma uhum. forma que chegava uma hora que ele falava assim: nossa, você me ajudou muito, você agregou muito no meu conhecimento. E aí você cria um vínculo de confiança, você Uhum. cria e até uma amizade, um carinho. Na realidade, eu tive mentores que, tipo, poderia ser meu pai, né, na época, e pessoas Uhum. que me acolheram e que eu, tipo, eu concordava com tudo na época? Não concordava, mas eu sabia que para eu chegar onde eu queria chegar, eu tinha que respeitar o espaço dele, porque ele também se sentia ameaçado de uma Uhum. forma ou de outra. Uhum. Enquanto que esta geração, ela não tem esse time. E isso é uma preocupação que eu tenho, que é o que a gente chama da geração gamers, né? É uma Uhum. geração de recompensa muito rápido. Então, Uhum. quanto mais eu recebo a recompensa, mais eu quero. Só que eu Uhum. não construo, como eu costumo falar, até porque eu tenho mentorado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina de 20 anos que ela estava falando que ela está numa agonia porque ela está fazendo home office, porque agora a faculdade está EAD, essa coisa toda. E ela, tipo, tá meio perdida. Ela fala: como é que vai ficar a minha carreira? Eu falei: calma, você só tem 20 anos, você tem Aham. um mundo. Ela acabou de ser efetivada agora como júnior. Falei: olha que legal, você acabou de ser efetivada num momento tão crítico. Ela Uhum. não tá olhando a coisa boa do que aconteceu, ela tá olhando daqui para frente. Eu falei: se você foi efetivada é porque você tem alguma coisa para E oferecer. é importante você estar falando isso, porque vem muito essa coisa do instantâneo e Sim. uma outra preocupação do esse encarreiramento, que é uma pergunta que a gente se faz, é se vai existir. Porque anteriormente a gente tinha Uhum. um pensamento muito linear, então as estruturas Sim. hierárquicas eram totalmente lineares. Sim. Então, não tendo essa percepção do encarreiramento, porque muitos já chegam preparados para assumir um cargo de gestão, porque Uhum. antigamente o cargo de gestão tinha uma por trás a questão da antiguidade, né? Por você ter Sim, um sim. encarreiramento linear, então quem estava mais tempo dentro da empresa, O né? histórico, Já tinha né? um histórico, então assumia aquela função ali. Hoje a gente não percebe dessa forma, Não, né? não, Hoje não o mesmo. rapaz ele acabou de sair da faculdade, mas se ele tem os cursos, viajou, morou fora, aprendeu línguas, volta, ele está pronto para assumir um cargo de gestão e trabalha no nível de colaboração, já tem um mapa mental até formado para isso e sabe engajar equipes. Então, isso Sim. que você trouxe dessa preocupação dessas pessoas que estão, vamos lá, dos 45 mais para cima, que tem um outro mapa mental, e aí você mistura numa empresa que eu falo que eu trabalho, enfim, que tem mais de 100 anos. Sim, sim. Então, assim, são vários mapas mentais e essa geração, elas não querem trabalhar com hierarquia, assim, né? Não, Linearidade. não, não, não quer. Então, assim, a empresa não está pronta para lidar com esse tipo de pessoas, né?
Então, a gente vê aí que essa questão da governança começa com o preparo da própria empresa para Sim, lidar com esse novo, com esse liquidificador todo que está é. aí, né? E assim, Dani, eu acho que pensando nessa questão das gerações e desse vale, o RH ele tem um papel muito sensível, porque não adianta você dar toda uma estrutura para a galera muito jovem e desempoderar, eu não gosto dessa palavra, é muito clichê, mas ela está sendo bem usada, as pessoas que construíram. Eu acredito muito, né, na questão do legado, porque Sim, se a empresa chegou onde ela teve pessoas, e aí eu não estou falando quem é bom, quem é ruim, sim, não, não sim. é essa a questão. Se chegamos aonde chegamos, alguém é igual uma casa pronta. Se a casa está pronta, ou se ela está pela metade, alguém chegou até ali. Dê continuidade. Se você não quer, você sai. E isso acontece hoje. O que que acontece? As pessoas mais velhas, ou mais de tempo de carreira, ou que pensam em fazer uma carreira, permanecem na empresa. Os jovens ou as pessoas que têm uma ambição de carreira instantânea, muito rápido, a pessoa entra, ela olha, vê o cenário, fala aqui não é para mim e vai embora. E às vezes não dá nem tempo de construir, não tem o processo de maturidade, de maturação dentro do processo. Então, por exemplo, eu já peguei pessoas de 30 e poucos anos que a pessoa queria virar diretor de qualquer jeito dentro da empresa. E aí, como eu lido muito, já lidei bastante com executivo, hoje bem menos, mas eu já lidei bastante com executivo, head de negócio, essa coisa toda, a visão deles é uma visão muito sistêmica. Se você não tiver essa visão muito madura, você vai começar a ter tomadas de decisão que você pode quebrar a empresa, pode quebrar uma estrutura, você pode Sim, fazer as principalmente pessoas. você pensa em empresas familiares, né? Você Sim, é um esse caso tipo de bem estrutura. específico, mas a gente vê acontecendo um despreparo muito grande que acaba Sim. mexendo com toda uma estrutura da empresa, né? Exatamente. Então, respeitar o legado, até um tempo atrás, em março, eu fiz um curso de constelação familiar e Uhum. é uma das minhas ferramentas que eu estou usando, que eu vou começar a usar para fazer as mentorias de carreira quando vem, porque vem processo de governança de sucessão para Aham. mim, né? Já teve processo, na época eu não era consteladora, nada. Isso é uma ferramenta que eu uso, que eu vou começar a usar, amadurecer. Quando eu pegar Acho que alguém cortou que um pouquinho, Márcia. Travou um pouquinho. Voltou. travou, Oi, oi. É, eu parei, eu tô te ouvindo. Tua imagem tá um pouco congelada, mas eu tô te ouvindo. deve ser a minha internet. Eu tô no É. 3G já para ter problema. Porque o Wi-Fi não funciona, eu já desisti do Mas estou te Wi-Fi. ouvindo, pode Tá, continuar. Daqui a pouco eu volto, é assim mesmo. tá Eu bom. tô E assim, acostumada já com o Instagram. é verdade. E os processos de sucessão, o que, que a gente tem que considerar? O legado, a pessoa que construiu toda a empresa. Então, às vezes, os filhos não respeitam a história do pai, a história do avô. Uhum, Né? Isso é um processo de uhum. uma empresa familiar, que as pessoas se amam, tem uma história, eles estão juntos. Agora, você imagina uma empresa que ninguém tem vínculo, que aí entra um pouco do que a gente está falando da benevolência, dessa coisa de Uhum. quanto que eu vou cuidar de você como colega de trabalho, ou como seja lá o que for, se eu não tiver essa questão. E aí eu comecei a pensar na neurociência, né? Falei, cara, como é que eu posso, quando eu penso em benevolência, como é que eu posso trazer para as pessoas algo que a gente pode produzir naturalmente, sem tomar remédio, né? E como é que eu posso trazer isso para as pessoas dentro do meu ambiente corporativo, pensando em Que benevolência é e o. estresse altíssimo, né? Que ainda existe Exato, competitividade, isso porque aí. você ainda tem líderes que estimulam isso, que acreditam na competitividade como algo que é motivador de crescimento, e na verdade não é ela, a competitividade só cria doenças emocionais, né? Exato, Então, exatamente. causa desequilíbrio no ambiente.
E aí, como é que você exatamente. fala para a pessoa, mas tá me fazendo mal, né? Indiretamente É, tá me adoecendo. Como é que eu vou ser benevolente, né? Como é que eu vou desejar o bem pro outro, né? como é que eu vou amar meu amiguinho, né? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, né, quando eu pego, já sempre pego assim, vai, quero mudar de emprego, quero mudar de carreira. Aí eu falo, mas você quer mudar porque você tem odinho do chefe, né? Sempre falo assim, se eu tiver Porque odinho do dentro da chefe, constelação também é isso, né? Que tem que ser tem, tem, observado, né, Márcia? Assim, tem, toda, todo problema com hierarquia, você tem que ir lá no pai e na mãe, tem, né? Não tem, não tem tem jeito, jeito, gente, não tem né? Então, jeito. é olhar para isso e perceber o que está sendo criado aí, né? Para Os poder trabalhar. emaranhados que a gente está criando Exatamente. porque às vezes sua Que vai, carreira, o mesmo mapa mental não muda. Às vezes não, você está ali focado no trabalho, tem uma questão técnica, você tem uma função que exige determinada competência, habilidade, um padrão de comportamento. Porém, né, por trás disso tem a pessoa ali com todas as crenças, com todos os pensamentos, sentimentos, emoções que ela foi nutrindo durante a vida, né, e que exatamente. influenciam aquele ambiente de alguma É. forma. E aí, o que que acontece? Eu falei, gente, como é que eu posso trazer? Tem um hormônio que a gente cria naturalmente no nosso corpo que chama a oxitocina. Aham, Esse é o hormônio da benevolência. Então, quando aham. a gente pensa, né? Porque sempre a gente fala assim, né? Ah, a pessoa é grossa, a pessoa é estúpida, a pessoa não sei o que. A gente tem o julgamento antes, né? A gente sempre, antes de conhecer nosso colega de trabalho, qualquer outra coisa, ou alguma situação no ônibus, no metrô, tal, a gente julga. Ok, vamos lá, tudo bem. Mas quando a gente pensa na questão do bem, né? Por que que a gente sempre fala, né? Uma mãe, ela fica grávida, tal, aí vamos supor, você tem parto normal, sente aquela dor, daqui a pouco ela pariu, ela esqueceu. Oxitocina tá lá, gente, porque é ela que faz a Na gente veia. parir, é ela que faz a gente ter leite, para quem foi mãe, né? Essa coisa toda. Papai também tem, que eu falo que o pai também tem uma situação super injusta, que a mulherada tem que mudar o padrão, o homem tá ali para ajudar, ele precisa aprender a ser pai, a mulherada não deixa o homem ser pai. Não, pode deixar que eu faço. Não, se ele trocar a fralda ao contrário, deixa. Depois você arruma. Se cagar, arruma, entendeu? Vamos É isso deixar. Gente, é o que eu falo. Ah, mas o meu marido não arruma a casa do jeito que eu quero. Mas não é, porque ele é um ser humano diferente de você. Ele não vai arrumar a casa do seu não jeito. Ele não tem é seu jeito funcionário. certo, né? Vai ser do jeito dele, ao certo dele, né? Exatamente. Então, assim, deixa a criatura. E aí eu peguei e falei, cara, como é que eu posso pensar? Então, esse hormônio, ele está muito vinculado à questão da própria do altruísmo, né? Quando você tem um nível de oxitocina muito alto dentro de você, você tá muito voltado para essa questão de altruísmo. Então, por exemplo, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente tem como missão fazer a vida das pessoas, ou tornar a vida das pessoas, ou pelo menos conscientizar que as pessoas tenham uma vida melhor, seja estando no ambiente de trabalho, seja se preparando para sair, seja no caso de uma aposentadoria, ou nesse conflito de gerações, não estimular o cortisol, porque se eu aumento muito o cortisol, naturalmente as pessoas vão ficar doentes, vão ter perda de apetite, vão engordar, elas vão começar a ficar estressadas, aí vai virar aquela Não briga vai de dormir cachorro. bem, né? Não vai gerar presenteísmo. Eu costumo dizer que se as empresas começarem a ter consciência de estimular a competitividade de um lado negativo, que eu acredito, tá, Dani, que eu consigo gerar resultado financeiro, porque o objetivo da empresa é gerar resultado financeiro e Sim, tudo tem bem, meta, tá certo? né? Sim. É. A questão é como que eu vou gerar esse resultado e como é que eu vou entregar isso. Então, se eu consigo entregar A isso de uma forma de forma fazer isso, né? consciente, que eu consiga criar equipes engajadas e maduras, mas equipes que consigam se ajudar, não tem problema. Eu acho que essa é a grande questão. Então, quando eu comecei a pensar nessa questão, eu falei, poxa, eu tenho que estimular, tirar o cortisol, diminuir. Não que o cortisol você não tenha que ter, porque senão você morre também. Ele tem a função dele. Mas pensando de uma questão de equilíbrio, é lógico que a oxitocina ela é um hormônio que, de uma forma ou de outra, ela pode estimular o bem maior para as pessoas, Uhum. né? Perfeito, Então, perfeito.
E aí, que a gente chama que é o hormônio do amor, que é o hormônio do bem, ele tá lá no hipotálamo, gera pela hipófise posterior, aquela coisa toda que é neurociência que a gente fala isso, e ela tem essa função. Só que também tem uma coisa que é interessante, os próprios mamíferos têm isso, né? Então, o neném, lá, os bichinhos, quando nasce, a mãe já tá lá, um já tá andando, já vai mamar, é uma coisa tão natural que você fala, gente, que coisa, né? Que coisa louca isso. Então, a própria natureza, ela nos dá remédios naturais, só que a gente tem que saber buscar. Que aí, pensando numa questão de como é que eu posso, na questão do meu comportamento enquanto ser humano, eu não costumo estimular situações de estresse, eu como profissional, tá? Eu estando do outro lado. Eu não, outra coisa que eu não costumo estimular também, que tudo isso, gente, parece que é bobagem, mas quando você começa a ver fofoca, fofoca, gente, é um estímulo negativo. Total. Quando alguém vir falar de alguém para você, desconecta daquela. Tóxico, né? A gente fala, Muito né? Começa tóxico. a Não é implantar toxicidade no ambiente, né? exato. E assim, você não precisa. Você pode até concordar, mas você não é necessário você estimular, porque se você estimula, de uma forma ou de outra, você está gerando. Aí tem uma questão energética que eu acredito, você está gerando uma energia negativa para outra pessoa, que isso não é bom. Então, e aí eu fico pensando, será que eu gostaria que também as pessoas falassem mal de mim? Será que as pessoas, se eu tivesse, já aconteceu, né, e você perceber das pessoas estarem falando de você, e aquilo dali fica muito tóxico, né? Aquilo dali fica muito ruim. E O isso ambiente, aí você começa a trabalhar com a pessoa de um outro lugar e você estimula nela características, né, que não são interessantes para o trabalho. Se você quer resultado, você tem que estimular o positivo, é né, e não o positivo. negativo, E como é que você né? estimula o positivo? Algumas coisas que eu já vi acontecer e que eu falo, gente, se esse gestor tivesse feito assim, nossa, o negócio teria sido muito mais tranquilo. Transparência, tá? E transparência, gente, não é tipo vomitar no colaborador. É você ter uma equipe que, se você traz a estratégia para a equipe, você mostra e fala, gente, precisamos chegar aqui. Ou tipo, não sei onde quero chegar, preciso da ajuda de vocês. Isso também Uhum. não é demérito, né? Às vezes o gestor não saber qual é a estratégia que ele quer ter para aquele ano, ou para aquele mês, ou para aquele semestre, seja lá o que for, e pedir ajuda. Hoje a gente tem o conceito do líder servidor. Então, o líder servidor é aquele cara que ele se humaniza, humaniza a equipe dele e automaticamente você consegue gerar o hormônio do bem. Porque se eu Eu tinha mostro. muito isso, assim. Eu lembro que sempre quando eu mudava de equipe, é claro que eu procurava entender o assunto, procurava Normal. estudar, mas eu já chegava com uma equipe que estava pronta. Hum, Então, assim, eu procurava primeiro entender o lugar de cada um para respeitar naquele legal. momento, porque eu não, assim, eu tinha uma percepção, alguns líderes fazem isso, mas eu não era Aham, aquela líder pé na porta, sabe? Que já chega sei. fazendo mudança. Eu falo que é o líder pé na porta. Que mete o pé na porta Boa. e fala, cheguei, entendeu? Aí eu já vou mexer em Aham, tudo, assim, sabe? Eu não era assim, eu respeito, é aquela coisa de honrar o ambiente, né? Eu exato, é isso entro, aí. percebo, honro o ambiente, percebo o lugar de cada um e depois eu vejo as mudanças que precisam ser feitas no ambiente. É Porque isso às mesmo. vezes tem um colaborador que está ali totalmente desmotivado e ele não queria estar fazendo aquilo dali. Mas aí É, você só percebe com o tempo, você não é na hora que você vai olhar, e é conversando com cada um. E às vezes ele não queria falar isso para o líder anterior, e como você está chegando, é oportunidade também de fazer mudanças ali. Então, é é claro que não dá verdade. para dar um time longo, mas você pode fazer isso de uma forma humanizada, sem necessariamente ir atropelando as pessoas. Porque aí parece muito autoritarismo, aí já vai para o medo, né? É, E essa sensação de medo também não é interessante para o ambiente, porque trava a criatividade, né? Então, trava todo o processo criativo, trava a produção, trava o empoderamento das pessoas. Então, eu sempre fui uma líder de. Eu nunca fui para reunião sozinha.
Primeiro porque eu não Ah, eu sabia de também. tudo, principalmente quando eu tinha É. vários processos que eu tinha que tomar conta ao mesmo tempo. Eu ficava enlouquecida, então eu falei, não, vamos focar uma coisa na gestão, no planejamento, exatamente. É o E que eu costumo. aí, Ah, é bem isso. Aí eu eu falei, costumo. os técnicos vão comigo para reunião. E aí eles iam comigo e deixavam falar. Eu não tinha, porque a função já estava comigo. Ah, mas você vai perder. Quando você Ah, confia em não. você, não tem isso, que é outra coisa que eu queria trazer para você aqui, né? Essa coisa da benevolência, humanização, parte do autoconhecimento do líder, né? Que É ele isso, precisa Dani. confiar nele mesmo. E assim, não é colocar a função, aquilo dali acima de tudo, né? Por mais que a gente saiba que o recurso financeiro cria muito aqui, né, nessa É, realidade, sim, sim. mas a gente tem que perceber também até que ponto aquilo dali não está fazendo mal para você mesmo. Então, o líder ele precisa se conhecer e se autoconhecer para conseguir liderar de forma humanizada, né? O Dani, eu sempre costumo dizer, parece repetitiva, mas é tipo nas mentorias, eu sempre falo para as pessoas assim: você é um CPF e não um CNPJ. Uhum. Então, o que tive de. Você está, quando você passa o seu crachá, quando você coloca lá o cabrestinho, porque é um cabrestinho, né? Nada mais é do que o cabrestinho, aquele, né? Aquele negócio que a gente usa tal, só o mais bonitinho para não ficar tão pejorativo, né? Mas assim, quando você passa o crachá, você bate seu ponto, seja lá o que for, naquele momento você está representando uma empresa. Então, Uhum. honra e respeite a sua empresa, a que você Uhum. está trabalhando. Só que tudo tem que estar alinhado ao que você acredita dos seus valores, com as coisas que você, com a tua alma, com a tua missão. Porque se aquilo não estiver alinhado com os seus valores, automaticamente você já começa a sentir, que eu falo, começa a dar coisinha aqui dentro do coração, né? É. Da tchucu-tchucu, né? Então, assim, nós estamos, Eu então você falo que dá está a formiguinha que você não quer ficar ali, né? né? Dá coisinha no coração, aí você fala, poxa, isso aqui não é legal. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo há muito tempo atrás. O meu chefe perguntou, eu tinha que sair, acho que era faculdade, sei lá, enfim. E eu tinha que sair, eu não ia sair no meu horário, só que tinha um processo que tinha que usar senha. E o procedimento, a política interna era não forneça senha de maneira nenhuma. E Uhum. eu sempre trabalhei com auditoria, controles internos, compliance. Então, assim, eu sou controle by the book na veia. Eu sou chata. Eu pego a cláusula contratual e pergunto, e tem que ser o que está escrito lá. Uhum. Ele virou para mim e perguntou e falou assim, ó, quando você sair, você deixa a sua senha aí, porque a gente precisa dar baixa no processo. Eu olhei para a cara dele e falei, eu não vou deixar minha senha. E foi uma época que eu não estava em autoconhecimento, entendeu? Era que eu tô no meu momento monge budista de uns anos pra cá, filha, porque eu era pá, né? E aí, ele olhou pra mim, cara, assim, como você não vai deixar a sua senha? Ah, minha filha, eu catei a política interna da empresa, joguei na mesa dele, que era tudo papel na época, né? Uhum. Gente, não é que eu sou dinossauro, mas essa é a vida, era papel. Aí eu joguei e falei assim, olha o item tal, porque a gente que era auditor tinha que ter as coisas na mão, né? Então, e isso era uma coisa que eu auditava, eu apontava a área, porque a pessoa forneceu, teve gente que foi demitida. Aí eu Uhum. falei para ele assim, não, eu não vou fornecer, isso aqui é regra interna, é política interna, eu não vou. E como é que eu vou fazer? Eu só não falei para ele assim, o que você vai fazer, eu não sei o que eu precisava. Eu falei, olha, se você quiser, eu vou para a aula da faculdade. Eu lembro que eu acho que eu estava dando aula, eu não lembro direito. Eu volto, ia, sei lá, na hora do intervalo é 9 horas, era próximo, né? Era pegar metrô. Eu venho aqui e baixo com a minha senha, mas do contrário, não. Aí na hora, aí eu falei, só tem um problema. Quando eu tiver que baixar com a minha senha, eu vou ter que bater o ponto, então vai gerar hora extra. E aí você, porque né, eu não posso entrar no sistema se eu não estou usando, né? Tipo, tem que fazer o processo inteiro. Aí ele na hora, não, não, então deixa pra lá, deixa pra lá. Mas eu sei que naquele dia, qualquer tipo de promoção, qualquer tipo que eu tinha, foi cortado.
É Mas, que ela não quis fornecer a senha. Para você ver, entendeu? às vezes você está fazendo uma coisa que é certa, correta para a Isso, empresa, né? é, Mas ainda tem isso, esse conflito, que é uma questão de comportamento, emocional, é, de um entra um pouquinho do outro, gera o conflito. isso, E o maior exatamente. aprendizado, eu falo assim, por que que eu escolhi ir para a área de desenvolvimento humano? Porque o meu maior aprendizado era comigo mesma, lidar com Isso, pessoas de várias formas. Então, assim, eu trabalhei o tempo inteiro em gestão, né, na área estratégica, em gabinete. Trabalhei nossa, sempre muito com estratégia, planejamento estratégico, trabalhei com política pública. Então, isso tudo você lida, é relacionamento na veia. E total. para você ver um trabalho, a entrega, essa questão de você lidar com o outro, com o emocional do outro e ter o que você precisa é extremamente necessário, senão o trabalho não acontece e não flui. Dani, Então, agora, eu lembro que chegava assim, às ah, vezes, de eu ter que lidar com gente do país inteiro, por conta do processo que eu estava envolvida, e cada um de uma forma ainda tinha cultura. Aí você olhava ali, eu tenho que é lidar com as verdade. pessoas, então tinha a questão cultural, porque o país lida, né? São várias É, culturas dentro de um país, então é muito é. doido tudo, Nós né? somos uma grande Europa, né? Nós somos É, vários países dentro de um país, né? Por isso que o é. Brasil é essa loucura que é, né? E aí, eu falando daquela questão de CNPJ e CPF, eu confesso que na época eu fiquei meio insegura, falei, putz, perdi meu emprego, aquela coisa toda que a gente tem, mas, meu, assim, ele começou a me respeitar, sabe? Porque apesar de não, e realmente, eu não tive oportunidade de crescimento, tanto que eu tive que sair da área. Não que foi uma coisa explícita, mas eu entendi a mensagem. Mas ele começou a me. Porque depois eu fui auditária dele, né? Depois o mundo gira e eu fui auditária dele. E eu sempre fui muito assim. O que está pedindo a regra. Não é porque, Márcia, você não é flexível. Quem trabalha com controles internos, compliance, governança, essa coisa toda, você é controle. Então, assim, você tem que ser o exemplo. Então, na época, eu lembro que chegou um dado momento que a gente não tinha mais vínculo hierárquico no sentido de gestão, e ele puxou. Ele falou, mas você é muito. Ele falou que era muito expansiva. Aí eu falei para ele, eu falei assim, não, é porque é uma questão de regra. Você concorda que É eu te engraçado você protegi? estar falando isso, tem uma coisa que a gente diz muito na empresa, né? O líder, por exemplo. É, Então, a liderança, por exemplo. E mais do que nunca, eu percebo que agora isso é necessário. Quando a gente sim. fala hoje, por que teve esse boom de coach? Algumas pessoas, né, deduzem isso por uma questão profissional, carreiras que foram surgindo, empregos, trabalhos que foram surgindo, oportunidade de trabalhos para as pessoas. Mas não foi só porque as pessoas viram ali uma oportunidade de desenvolver outras, porque Aham. se é isso, quando eu desenvolvo o outro, eu estou desejando o melhor para o outro também. E Que é isso volta sensacional. para mim de alguma forma, e não necessariamente precisa ser aquele outro, pode vir de outro lugar e a gente recebe aquilo dali, né? Mas eu entendo que essa necessidade de autoconhecimento que foi surgindo, isso tudo que a gente está trazendo, é para o momento, essa grande mudança que É, a gente está vivendo agora, porque a gente está no processo de mudança muito grande em sim, todos os níveis estruturais e de governança, como a gente falou, e que se a gente não tiver acordado e atento a isso, a gente acaba sofrendo as consequências de não se permitir mudar, né? Porque sim, vai para uma resistência, vai para uma estrutura que já não vai funcionar mais para uma nova realidade. é Então, isso mesmo. perceber o que tem de crença por trás, que está criando aquela estrutura enrijecida muitas vezes, e aquele piloto automático, um comportamento que já não funciona mais para agora, e ver o que de novo pode criar e baixar barreiras e se permitir. Esse também é um grande chamado agora para os líderes, né? E para todos os colaboradores. Eu falo que É, liderança não é uma função. não, Liderança, né? A de liderança maneira nenhuma. é Verdade, de tem cada razão. um, né? De É, cada um. É o chamado para autorresponsabilidade. Agora é o momento de eu assumir isso daqui, fazer as mudanças que são necessárias em mim
para que possa refletir isso para o trabalho e para a minha vida. Porque, querendo ou É. não, se você faz um trabalho bem feito, a promoção vem, o crescimento vem, a Sim, felicidade é. vem o reconhecimento, vem tudo junto, né? E às vezes, Dani, não é para você estar naquela empresa, naquela área também, né? Uhum. E uma das coisas que, pensando assim, poxa, como é que tem um lado, pensando nessa coisa de benevolência, tem um lado negro do amor que a gente brinca, no sentido assim, eu adoro desenho animado e eu gosto muito do Malvado Favorito. E dentro Aham. eu amo o desenho, porque ele sempre tem uma mensagem subliminar, né? Sim, sim. É, e aí tem uma personagem que é a Agnes, para quem gosta de desenho, ou para quem tiver curiosidade, ela é aquela que ela fala, ai, é tão fofinho, não sei o que, tal. Eu falo que às vezes eu sou um pouco Agnes, né? Quando eu amo demais, eu quero estar junto, eu quero estar beijando, eu quero estar abraçando. E quando eu estou trabalhando, eu sou um pouco mais formal, mas eu respeito muito os meus colegas de uma forma ética, de verdade, Uhum. assim. Eu até me exponho no sentido de falar, concordo, não concordo, se eu tiver que defender, eu defendo. Só que tem uma coisa que a gente tem que pensar também, que assim, às vezes a gente, que nem no caso da Agnes, ela entende que existe um unicórnio, ela acredita no unicórnio, que de qualquer jeito. Em algum momento, o Gru chega para ela e tenta explicar. Eu não lembro qual dos três, eu acho que no último isso fica muito claro, assim. E ela tem um olhão e ela fica assim, né? Tipo, não, mas o unicórnio existe, ele existe. Aí ele, não, e ela força aquilo dali de uma forma muito tempestiva. E aí chega uma hora que ele fala assim, então tá bom, existe. E aí durante o desenho, a irmãzinha dela, que é até a mais rebelde, acaba meio que incentivando ela a procurar ir na floresta, ir lá procurar o unicórnio. E em algum momento aparece um cabritinho lá, coisa, mas só que tem um negocinho. E ela entende que aquilo dali é unicórnio. O que que é isso, né? É você criar expectativas, né? Então, olha a analogia, né? Que eu falei, cara, você Muito cria a bom. expectativa das coisas e você fala assim, que tipo de unicórnio que você quer? Você quer criar um unicórnio para você? Ou ele não existe e você está fazendo esse unicórnio estar com você de alguma forma? Você está forçando uma situação. Então, tem muito isso, porque às vezes você quer crescer, você quer se dar demais dentro da empresa, você mostra seu trabalho, aquela coisa toda, e você entende que você vai ser reconhecido, até no relacionamento mesmo, as Sim. pessoas te olham, né, você se dedica e tal. E que tipo, do outro lado, qual que é a expectativa? É a mesma que a sua? Então a gente às vezes tem que entrar um pouquinho, vou dar 10 passos para trás, olhar para a situação de uma forma diferente e falar, poxa, eu acho que eu não tô, acho que eu tô olhando o unicórnio muito colorido. Ele Uhum. não é tão assim. Então, e aí o que que Para acontece? a realidade, né? E a gente se Falar, né? A protege. fantasia, que não é bem fantasia, a imaginação, a visualização É, que você deseja de futuro é importante, mas é importante ter aquilo que eu falo assim, é aterrar, né? Vir com o pé no chão, sim, olhar para o que exatamente. você tem ali, para ver quantos passos você tem que dar para construir aquilo e se realmente é aquilo que você quer, né? Se Se vale a dar esses pena. passos vai ser importante, se vai valer a pena, ou se fica onde você está e se permite também fazer outras escolhas, né? Escolhas Exatamente. diferentes. Isso que você É, trouxe, de repente a pessoa não está ali na empresa que seria mais adequada para ela, ou numa atividade que seria mais adequada, a gente vê muito isso hoje acontecendo, das pessoas quererem fazer transição de carreira e às vezes é um processo um pouco dolorido porque elas não se muito. prepararam. E às vezes quando elas não fazem, porque acontece? Elas não estão felizes no ambiente e naturalmente, Uhum. ou elas, se elas não fazem uma escolha, a escolha vem atrás dela e às vezes ela É, é tirada do ambiente, né? é, Então, que é muito dolorido. Então, esse processo de consciência, você perceber onde você está, não está sendo mais produtivo e saber que ali naquele momento é o momento de uma outra escolha e você se preparar para isso e ter consciência. O que que eu quero aqui? é Né? isso É o aí. que que eu quero para mim dentro dessa empresa? Porque as empresas têm várias áreas, né? Tem vários processos, várias atividades e de repente você se encontra em algum lugar que você sequer imaginava.
Sim, Que se exatamente. encontraria. Então, às vezes, sair um pouco do julgamento também é importante. Não É, pré-definir algo, não vou porque eu não gosto, mas será que de repente uma atividade, o assunto pode nem ser interessante, mas a atividade ou o processo que você vai se envolver pode ser muito uhum. legal. Você vai de repente usar mais a tua criatividade ou alguma Sim, habilidade, competência que você nem sabia que tinha e vai ser utilizada ali. Então, eu falo assim, eu sou muito grata dentro da minha jornada da empresa, porque honrei a empresa e fui muito honrada, né, nesse processo de descobertas ali, né? Porque eu nunca imaginei trabalhando com estratégia, eu amo estratégia, é onde eu coloco toda a criatividade, a capacidade de coordenação. Então, assim, amo criar projetos e trabalhar com projetos, amo esse relacionamento com pessoas, de fazer interlocução. Então, a empresa me proporcionou muito isso, né? E de uhum. outro lado, eu também avaliei isso que eu estou trazendo. Chegou um momento em que eu estava criando uma carreira paralela, né? Que tinha um chamado muito grande para essa carreira e que dentro da empresa eu não conseguia ainda, naquele momento, desenvolver. Né? Eu Sim, sim. estou na empresa, não fechei portas para ela, e talvez isso tudo que eu esteja construindo eu possa utilizar no futuro, mas não é o momento, porque o mapa mental da empresa não permite ainda isso, né? Então, o Isso. que que eu fiz? Eu falei, bom, eu ainda tenho, a gente analisa o cenário, né, para avaliar todos É. os riscos. Então, assim, o Sim, cenário está colocado. Eu ainda tenho tempo para arriscar e avaliar o que que isso vai criar para mim e trazer de conhecimento. Aqui eu não estou produzindo mais. E aí, se eu não estou produzindo, o que eu posso criar de tristeza, um congelamento, e assim, a própria insatisfação das pessoas que estão com você. Então, você não está na é, benevolência, né? Porque você está sendo de maneira egoísta com nenhuma. você, com o teu processo, e está sendo egoísta com o outro. Então, é o momento de fazer uma escolha e não ter medo da mudança, por mais difícil que seja, por mais necessário que a gente mude mesmo Sim, estruturas, né? De pensamentos, de, enfim, crenças que a gente tem, até de forma de funcionar, de trabalhar. Então, por exemplo, eu fui para 6 horas e fui trabalhar num ambiente que eu nunca tinha estado, né, dentro da nossa, empresa. Então, diferente. completamente diferente. Mas é uma nova, Caramba. Daniela, uma nova estrutura e o que isso pode agregar e gerar para a carreira. Né? Então, E a a gente sua própria pensa qualidade de vida, né, Dani? sim, Também, se for sim, parar para que é pensar, isso né? que eu ia falar aqui como próximo tema, que essa geração agora, elas não estão muito, elas estão preocupadas com a carreira, óbvio, mas tem um valor muito grande do bem-estar, né? É, Que ele é muito verdade. importante para essa geração, que é o Sim, bem-estar, né? O recurso, a fonte de recurso, a forma como isso vai ser gerada, para eles não importa muito, é né? isso O que mesmo. é importante é o bem-estar. Então, se eu estou numa empresa ou um lugar em que eu não estou feliz, eu não vou pensar nem duas vezes, porque eu vou sair. E aí, É. entre xeque, isso que você trouxe lá no início, a questão do legado, né? E aí, o que 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 a gente vai fazer? Como é que vão exatamente. se manter as empresas? Por isso que Aham. tem, se a gente for parar para pensar de uma forma racional, essa questão da própria inteligência artificial, ela vem cobrir um pouco isso, porque atividades que são corriqueiras e operacionais, repetitivas, o que antes era um back-office enorme de 100, 150 pessoas, eu automatizo isso, na prática eu não preciso mais dessas 100, 150 pessoas, né? Uhum. E aí você tem uma mudança organizacional, de próprio mercado, de uma forma muito agressiva, mas é um fato, né? Uhum. Então, alguns tipos de profissões, elas acabarão, estão acabando, e agora a gente está vendo essa questão de home office, muita coisa de empresa física já não vai ter mais, então tem um monte de coisa que a gente tá aí desconstruindo, agora é um momento de desconstrução. E aí Uhum. eu acho que hoje eu tive uma palestra de saúde mental e foi muito legal, porque uma das coisas, dentro de todo um contexto que a palestrante estava comentando, ela estava falando muito da gente, independente de onde você esteja, do cargo que você tenha, de como você está atuando, com home, sem home, com o filho gritando com o marido, que essa coisa toda, você ter que buscar, você buscar as ferramentas dentro de si.
E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que, por exemplo, nesse momento agora, eu estou buscando a minha espiritualidade 150 vezes mais do que eu estava buscando antes. E não que eu não buscava, mas eu não parava às vezes. Tipo, eu chegava tão cansada, às vezes dou aula, chego 11, quase Uhum, meia-noite em casa, e eu não tinha tempo para eu orar, para eu falar, uhum, conversar com o meu mentor maior, que eu falo, caramba, e hoje não, hoje eu tenho tempo, estou convivendo mais com meu filho, ele é adolescente, está numa fase bem sensível, e com os meus cachorros, gente, eu não convivia com meus cachorros, olha que coisa, e poder me conectar mais comigo. Tem uhum, dia que é mais difícil, tem dia que é mais gostoso, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri, tem dia que a uhum, gente troca, como a gente está fazendo hoje. Mas uhum, quando a gente tem essa consciência, essa questão de benevolência é conosco. uhum. Perfeito. Esse racional que você fez de você reavaliar a carreira, essa coisa toda, é você foi benevolente com você. Porque você Uhum, falou, peraí, para tudo e vamos ver o que eu vou fazer da minha vida. Então, vai muito além de você uhum, só olhar para uma carreira. E se você tem um líder ou um gestor que ele tenha a sensibilidade de sentar com você e desenvolver e falar, poxa, realmente, aqui tem essa transparência, né? Não, sim. realmente, vamos sentar e vamos ver o que a gente pode construir junto. Eu já Uhum, tive gestores que falou, ó, eu acho que tal área vai ser bom para você e foi ótimo para mim, entendeu? uhum, E não por isso ele me demitiu, mas é uhum. um nível de maturidade que não são todos que têm essa E questão, principalmente quando a infelizmente. empresa está no processo de reestruturação e que todo mundo É, está com o emocional abalado. nossa, cara, Então, exatamente. Então, quando você pega esse momento em que muitas empresas estão vivendo esse processo, ou já viveram, é muito difícil. Então, é um chamado para o líder, realmente, isso que você falou, de usar as ferramentas internas, né, que a gente tem, porque quando tá tudo bem, a gente usa uma ferramenta ou outra porque tá tudo bem. A gente usa para manter um é, equilíbrio ali natural para seguir o fluxo. Agora, colocar em prática nesse momento em que o caos está instalado é que é um grande treinamento, né? Então, eu assim, costumo dizer, eu pode costumo falar. dizer que é igual casamento com dinheiro. Casamento com dinheiro, cara, vai que vai. Te Uhum. amo, você é o amor da minha vida. Acaba o dinheiro, vai começar o junto. Aí eu quero ver. Aí é o casamento. É isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu? É. Então é a mesma coisa quando tá tudo bem dentro da empresa, sua carreira tá deslanchando, tá todo mundo concorda com você, né? Tem chefe que quer que todo mundo concorde com ele. Agora, quando começa algumas questões de conflitos ou de escassez, essa coisa toda, aí que você vê quando você é equipe, que se Uhum. você faz parte do processo. Então é aí que entra o amor, o companheirismo, tamo junto, vamos construir, estamos aqui, se cair um, cai todo mundo. Então, eu acho que é esse sentimento, sabe, assim, de equipe, sabe, que é final de filme da sessão. Colaboração mesmo, É, de final de filme da cooperação. sessão da tarde, que tá todo mundo ali, sabe, de basquete, vamos ganhar o campeonato. Cara, eu sinto falta disso, assim, sabe? Tipo, e é isso que eu trago para as pessoas quando eu vou fazer mentoria, palestra, essa coisa toda. É juntinho, juntinho, não dá pra gente separar. A gente é um monte de átomo, não dá, gente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é uma reflexão, né, que a gente está trazendo aqui para o momento, mas Sim, que esse equilíbrio emocional não é algo que vai passar rápido, porque mudanças não. não acontecem Só rápido. está começando. Exatamente. Então, assim, essa busca por equilíbrio emocional e autoconhecimento vai ser uma palavra que as pessoas vão ouvir muito. Aí tem se falado, que é um momento de pandemia. Não é só. Assim, o momento só foi um pedacinho do que a gente ainda vai viver, mas o mundo foi isso, né? Então, É, assim, as grandes transformações aconteceram a partir do caos, então, sim, né, grandes saltos quânticos aconteceram por conta disso, miscigenações, né, novas nações foram criadas, então, assim, muita coisa foi surgindo no mundo por meio do caos. Então, essa sim, nova realidade corporativa, ela virá. As vira. empresas querendo ou não, essa Sim, nova realidade virá.
O E home estaremos office, aqui. exatamente, o home office não é momentâneo. O home Não. office vai se tornar uma nova forma de trabalho, sim. Né? É, Como isso vai se adequar à realidade das empresas e como vai acontecer, é o que essas mentes pensantes que estão na estratégia, na governança, na isso. liderança, é que vão ter que sentar e não pensar só, vamos lá, no umbigo deles. É isso Vai ter aí. que pensar na empresa como um todo, desde lá chão de fábrica Sim, em cima, né? Porque é gente, muito fácil é, você estar sentado na cadeira aqui de cima e vendo o fogo pegar lá embaixo. Então, assim, isso não me pertence. E não é assim que vai funcionar não, daqui para frente. é. Quem E que tiver com bom, esse né? pensamento dessa forma, vai ser uma sobrevivência muito difícil a esse processo todo de Sim. mudança, né? Exatamente. E vai acabar, né, Dani? Uma hora sai. Porque, assim, eu costumo dizer que o bônus do executivo, ele só vai para a Disney ou comprar o apartamento dele de 500 mil metros quadrados, ou carro importado, ou bancar, né? Se a galera do operacional fizer para ele estar lá, entendeu? Tipo, É. porque ele não conseguiria. Então, o operacional, eu vim de operações, então eu sou super defensora de operações, yes! É o Agora eu sangue. estou na operacional, vou aprender o que é. É um Mas eu tesão, fico cara. É um pensando, né? tesão. Como é que eu pensava estratégia e eu não conhecia tanto do operacional. Então, Nossa, por isso que eu falo, isso vai me agregar, vai, porque vai. conhecimento, do conhecimento É. do negócio, Quem, né? quem, Isso cria muito para a profissão e para a realidade, enfim, né, de carreira. quem trabalha no operacional trabalha em qualquer empresa do mundo. É o sangue, sabe? É o que leva para tudo. Então eu sou super defensora, assim, sabe? Tipo, do pessoal de operações. Eu sou suspeita. É isso, Bom, Deus. muito bom, Márcia. Olha, gratidão, foi uma conversa muito gostosa, uma Que troca de bom. experiências. Adorei, Eu tenho uma obrigada. veia corporativa, porque eu falo, eu sou muito grata mesmo. Eu cresci muito como pessoa, como profissional, né? Esse respeito ao ser humano, ao outro. Eu sempre trabalhei com isso, é a minha forma de trabalho. Eu não conheço, não sei fazer de outra forma. E é como eu gostaria que fizesse comigo também. É, Então, sempre quando exatamente. eu estou diante do líder, eu sei que é difícil a gente não se comparar, mas eu olhava assim, às vezes você olhar e falar assim, pode ser diferente um pouco, né? E como pode ser diferente? E às vezes você não pode dizer que a pessoa não está pronta para receber aquilo, Isso é. né? Então, o convite também é o líder se trabalhar e se moldando para ter esse autocuidado e cuidar das equipes agora, porque mais do que nunca o equilíbrio emocional vai ser necessário, né? E eu queria que É você isso aí. deixasse uma mensagem aqui para o pessoal que acompanhou a live com a gente, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Olha, eu sou muito intuitiva, né? Então, assim, as coisas que vêm assim é que eu falo, gente, busca a cura interior, que o resto vai acontecer, entendeu? Busca dentro de vocês e o resto vai acontecer, porque o meu caminho assim, eu venho num caminho de autoconhecimento. Então, o que eu sou hoje, eu fui construindo, já tem isso aí uns 7 anos, não foi da noite para o dia. Uhum. Então, busca a cura dentro que as coisas vão acontecer e ok. E honre e respeite a sua história. Na onde você está fazendo a sua história e a gente tem que honrar e respeitar. Acho que é isso. Perfeito, é isso mesmo. Gratidão, querida. Tá bom, meu Um amor? grande beijo, adorei, viu? Obrigada. Adorei a troca. Obrigada. Um beijo, Beijo, gratidão, tchau. pessoal. Boa noite.